Fala pessoal do nosso canal, estamos aqui diretamente do Texas. Eu vim trazer um pouquinho dos feedbacks para vocês em relação à Classic Physique que aconteceu ontem, onde Gabriel Zancanelli e Matheus Menegatti disputaram, né, o centro do palco, disputaram ali o top 1 e foi um dia incrível para mim. Foi bem emocionante ver os dois no centro do palco. Posso dizer que foi um dos melhores momentos que os meus atletas proporcionaram para mim no palco ali, numa competição. Então, um dia de campeonato é aquela coisa na hora do first call out, é aquele nervosismo, aquela coisa, aquela preocupação entre prévias e finais. E ontem eu pude respirar tranquilo, porque quando colocaram os dois ali, né, a gente viu que a briga estava entre os dois, foi aquela sensação de dever cumprido. Já falei algumas vezes para atletas meus ali, que eu trabalho com mais de um na mesma categoria, falava isso muito pro Zanca e pro Ramon, que o meu trabalho um dia seria colocar os dois para disputar o título do Olímpia. E ontem eu consegui colocar o Zanca e o Matheus para disputarem o centro ali do palco do Texas Pro, uma competição com mais de 35 atletas, uma competição duríssima, um dos maiores campeonatos do mundo, um dos principais campeonatos do mundo. E os meus dois atletas ali no centro foi algo muito marcante para mim, vai ser com certeza um momento inesquecível. Onde, assim que acabou, tentei fazer a melhor estratégia tanto para o Matheus quanto para o Zanca. A disputa ali foi apertada, né? Acompanhou o scorecard, viu que foi por um ponto. Então não teve dúvida entre terceiro e quarto lugar, a dúvida foi entre primeiro e segundo. Então o Zanca ficou com 4 pontos, o Matheus com 5 pontos. O terceiro lugar ficou com 9. O que isso significa? Eram 5 árbitros, é tirada a maior nota e a menor nota para cada um deles. Então ficam 3 notas válidas. Cada juiz, quando coloca o primeiro lugar para o Zanca, soma 1 ponto. Então se o Zanca fosse unânime em primeiro lugar, ele teria feito 3. Como o Zanca ficou com 4 e o Matheus com 5, significa que 2 árbitros colocaram o primeiro lugar para o Zanca e um árbitro colocou o primeiro lugar para o Matheus. Então com isso o Zanca ficou com 4 pontos e o Matheus com 5. Conversei com a Ashley e com o Tyler. Eles jogaram categoria prévias e finais nesse dia. E foi bem próximo porque quando eles olhavam pose de frente do Zanca e do Matheus, tinha aquele momento que eles falavam que o Zanca ganhou, que o Matheus ganhou. A pose de peitoral, mesma coisa, né? O Zanca tinha mais densidade, mais profundidade nos cortes, né? Tava com uma condição muito boa. E o Matheus, a estética ali, os ventres arredondados da perna, cintura muito fina, um dorsal bastante arredondado. Então isso chamou muita atenção deles. Eles não sabiam que o Matheus era meu atleta também. Quando eles vieram conversar comigo, comentei que o Matheus era meu atleta. Eles ficaram, né, surpresos, deram os parabéns por eu ter 2 atletas disputando o centro de uma competição tão grande como a do Texas. E isso ali era já na descida do palco. Então eles tinham tido o resultado e daí o Tyler e a Ashley ficam aguardando os atletas descerem para dar os feedbacks para os atletas. E daí eles já começaram a conversar comigo, passar alguns pontos, daí o Zanca e o Matheus desceram, e daí a gente conversou ali, nós 4, eles elogiaram muito os dois. A primeira coisa que o Tyler fez foi perguntar qual a condição de palco estava melhor, se do Tampa e do Texas. O Zanca falou que é do Texas, né? A gente trouxe um pouco mais de condição, que era o feedback do Tyler. E o Tyler falou o seguinte pra gente: sua condição em Tampa estava muito bom, mas a condição hoje do Texas é a condição para você estar brigando lá no primeiro call-out do Olímpia. É essa condição daqui para cima que você precisa trazer para estar lá no primeiro call-out do Olímpia. Pediu para a gente tentar até o Olímpia conseguir trazer o posterior de coxa mais pendurado na pose lateral. Então conseguir que naquela pose de lado de peitoral esse posterior faça, né, aquela barriga, aquele arredondamento.
pediu para trazer mais detalhe de costas, né? Tentar trazer um pouco mais de densidade nas costas. Basicamente foram esses 2 pontos que ele falou. Algo muito importante, vocês viram que a gente fez uma mudança na pose clássica favorita. O Zanca posou tríceps na maioria das vezes, e na fase final ele fez uma pose, né, onde ele expandiu com o vácuo e fez o duplo bíceps aqui só para um lado, né? A pose anterior do Zanca, ele colocava essa mão na cabeça, onde ele tem um destaque bom do braço, vácuo e o bíceps aqui no alto. O que a gente pensou, né? O Zanca, ele é um atleta que estruturalmente ele não tem a cintura escapular larga. Então a gente pensou em uma pose, né, para ele ter na manga, uma carta na manga, onde ele consegue alguma expansão, mostrar a expansão desse lado, né, e mostrar o braço dele, que é muito bom. Mas o que a gente conversou? Zanca, você vai pegar o Laszlo, o Pantera, né? Eu tinha na cabeça um possível confronto com o Matheus, então vão ter caras ali com uma largura escapular muito boa, onde não vai ser interessante você fazer a pose de frente, porque é onde você se destaca mais. Inclusive agradecer aí vários canais, Miguel Chaim, Carlos Analister, Jason, são canais aí que eu sempre estou de olho, né, em todas as notícias, o Igor Pro, então são canais ali que eu gosto de acompanhar e analisar um pouco o que eles estão falando, o que eles estão vendo, porque isso me ajuda a formar uma opinião. Eu acho importante eu observar pontos diferentes ali, então são caras que fazem uma análise muito boa, e eu, antes de formar a minha opinião, eu gosto de dar uma olhada nesses caras, e eles me ajudam ali até a formar ideias, estratégias. Então, ao longo das semanas, acredito que todos eles comentaram sobre a mudança nessa pose, né? E muitos falavam da pose de tríceps melhor lado. E eu concordo, é uma pose muito forte do Zanca. Então a gente decidiu por na pose melhor lado, na pose clássica favorita. Se o Zanca fosse confrontar com caras estruturalmente mais largos, a gente usaria a pose de tríceps. E olha só o que o Tyler falou pra gente. Não use mais a pose de tríceps. Ele gostou dessa pose aqui. Ele falou, a pose que você fez no final do confronto ficou boa, use essa pose. Ela é melhor para você. Então, eu concordo que a pose de tríceps é muito boa. Eu gosto da pose. Né? O tríceps do Zanca tem o fator wall, né? Aquela coisa impactante. Mas a gente tem que tentar agradar o principal árbitro do Olímpia, dos principais árbitros do Olímpia. E o feedback dele foi pra gente manter essa pose aqui. Então, vocês viram que a gente mudou. Eu gosto daquela pose, mas provavelmente a gente não vai voltar a fazer ela pelo feedback do árbitro. Em relação ao Matheus, foi muito elogiado. Tyler e Etila estavam surpresos de ele ser o pro debut dele. Muitas pessoas aqui no Texas, né, que estavam na competição, vinham falar comigo, dar os parabéns a ele, e quando eu comentava que era pro debut, eles ficavam muito surpresos. Então o Matheus, ele e o Zanca têm a mesma idade, 27 anos, mas o Matheus ele tem pouco tempo de competição. A gente está aí cerca de 1 ano trabalhando juntos. Já na nossa primeira competição, ele fez aí ganhou o seu Pro Card no Olímpia Brasil ano passado. Fizemos um excelente off-season e agora foi a estreia dele. Tyler e Etila pediram para a gente trazer mais peitoral, né? Focar bastante em peito e também costas, detalhe de costas. Elogiaram as pernas, a gente precisa trazer mais densidade para as pernas deles, mais cortes, posterior de coxa, tudo. A condição dele, né, a gente consegue ainda trazer um pouco mais de condição. E o principal é ir conquistando essa maturidade, esses detalhes e ganho de volume muscular realmente no peito e nas costas. Zanca agora vai descansar aí 1 semana.
e daí focar totalmente no Olímpia, para a gente estar ali conseguindo fazer o primeiro call-out do Olímpia. E o Matheus vai competir já no próximo final de semana em Campinas, onde vai ter a competição da Muscle Contest lá, e o Matheus vai estar brigando lá para tentar trazer essa vaga no Brasil. Então é isso, pessoal, os pontos mais importantes aí que eu pontuei para estar passando para vocês. Obrigado a todos que acompanharam, obrigado pela torcida de todo mundo, foi um dia muito especial para mim, estou muito feliz. Hoje é sábado, tá tendo agora o intervalo entre prévias e finais, daqui a pouquinho a gente volta lá, nós vamos estar na briga aí por mais um título. Obrigado a todos vocês que acompanham e obrigado muito aí, Miguel Chaim, Jason, Carlos Analister, Igor Pro, né? São canais aí que eu sempre estou lendo, Ost, sempre estou de olho e saibam que vocês ajudam aí eu a formar minha opinião. Vocês são caras aí que eu gosto muito das análises de vocês e sempre eu tô de olho vendo a opinião de vocês, as análises, porque às vezes eu consigo pegar algum ponto ali que pode ter passado batido e vocês sempre me ajudam muito. Então parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu!